Continuando a nossa meditação em João capítulo 6, vejam o que aconteceu logo após Jesus ter alimentado aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Mas que coisa boa! Todos buscando a Jesus. Porém, ao encontrá-lo, vejam o que Jesus lhes disse. Verso 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Na verdade, aquelas pessoas não estavam em busca de Jesus, mas dos benefícios materiais que Jesus podia lhes dar. Não é semelhante ao que acontece ainda hoje em nossos dias? Muitos buscando a Jesus, mas pelos motivos errados. Muitos buscando a Jesus, mas pelas bênçãos materiais. Muitos buscando a Jesus, mas pelas bênçãos físicas. Muitos buscando a Jesus para conseguir a casa própria. Muitos para conseguir o carro. Outros para conseguir o emprego. Outros para conseguir o casamento. Para conseguir a saúde. Para conseguir as coisas deste mundo que, Jesus disse, perecem. Veja o que Jesus diz no verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus diz: em vez de estarem tão preocupados com as coisas deste mundo que perecem, vocês deveriam estar preocupados com a vossa vida eterna. Onde você passará a eternidade, meu amigo? Você tem se preocupado com isto? Ou você tem vivido como aquela multidão? Preocupado apenas com as coisas deste mundo que perecerão. Em busca de carros, de casas, de roupas, de lazer, de dinheiro, de saúde. Em Lucas capítulo 12, Jesus conta a história de um homem muito rico que dizia consigo mesmo: a propósito, você sabe qual é a definição de riqueza segundo economistas? Economistas dizem que rico é aquele que já tem o suficiente para viver sem precisar mais de trabalhar. E era assim que aquele homem se sentia. Ele dizia consigo mesmo: já tenho o suficiente para passar o resto da minha vida sem precisar mais de trabalhar. Agora vou apenas comer, beber e me divertir. Porém, sabe o que Deus respondeu àquele homem? Louco, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu amigo, eu te pergunto, se hoje à noite te for pedida a tua alma, o que tens preparado? Para quem será?
Se você não sabe, Deus te chama de louco. Era o caso daquelas pessoas, todas correndo atrás das coisas que perecem e esquecendo-se do principal, da salvação da sua alma, da vida eterna. De que vale, meu amigo, você passar aqui nesta terra 60, 70, 80 anos, correndo atrás de coisas deste mundo e depois passar a eternidade no inferno? De que vale? Foi o que Jesus disse. De que vale alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Disse Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Neste momento, talvez você esteja se perguntando: trabalhar pelas coisas deste mundo eu sei, mas como posso trabalhar pela vida eterna? Foi esta a pergunta que aquelas pessoas fizeram a Jesus. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, quando Jesus lhes disse que eles não deveriam estar correndo atrás das coisas deste mundo que perecem, mas que eles deveriam estar buscando a salvação, a vida eterna, que eles deveriam trabalhar para adquirir a vida eterna e não as coisas passageiras deste mundo. Então aquela multidão pergunta para Jesus: como é que eu posso trabalhar para adquirir a vida eterna? Que obras eu posso realizar para obter a vida eterna? Talvez naquele momento eles estivessem pensando: talvez tenhamos que fazer caridades, talvez tenhamos que fazer boas obras, dar esmolas, pagar promessas, fazer penitências. Quais são as boas obras que precisamos realizar para obtermos a vida eterna? Foi esta a pergunta que aquelas pessoas fizeram para Jesus. E Jesus responde no verso 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Qual é, meu amigo, a única boa obra que podemos fazer para obtermos a vida eterna? Crer em Jesus. Crer naquele que Deus enviou. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 também é claro em dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos ser salvos pelas nossas boas obras. Isaías 64, verso 4, diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Jesus disse que a única boa obra que podemos realizar para sermos salvos é crermos nele. É por isso que Jesus disse que aquele que não vier a ele como uma criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Mateus 18:3. Para sermos salvos, precisamos chegar na presença de Jesus como uma criança, com toda a humildade, reconhecendo que não temos nenhuma capacidade, totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Somente quando
como uma criança, chegamos na presença de Deus, nos sentindo fracos, indefesos, perdidos, incapazes, dependentes, e confiamos em Jesus como nosso Salvador, somente assim podemos ser salvos. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Realize esta boa obra agora, a única que pode te salvar. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém.